Olá, seja muito bem-vindo. Como sempre, é muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E eu vou começar essa edição falando de um caso que chocou o Brasil. A tragédia da Boate Kiss completa 10 anos nesta sexta-feira. Familiares das vítimas da tragédia ainda aguardam o desfecho judicial para o caso. Depois de 10 anos da tragédia que tirou a vida de 242 pessoas na Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, ninguém foi responsabilizado. Os sócios da boate, Alessandro Spor e Mauro Hoffman, o vocalista da banda gurizada fandangueira, Marcelo de Jesus dos Santos, e o auxiliar, Luciano Bonilha Leão, foram acusados de homicídio pelo Ministério Público do Estado. Em 2021, eles foram condenados pelo Tribunal do Júri apenas de 18 a 22 anos de prisão. Mas, sob o argumento de descumprimento de regras na formação do Conselho de Sentença, o Tribunal de Justiça do Estado anulou a condenação e revogou a prisão em agosto do ano passado. O Ministério Público do Rio Grande do Sul recorreu da decisão. Em nota, o Ministério informou que, além dos 4 réus por homicídio, 19 pessoas, entre bombeiros e ex-sócios da boate, foram acusadas por crimes como falsidade ideológica e negligência. Outras 27 pessoas foram denunciadas por falsidade ideológica, porque assinaram um documento alegando morar a menos de 100 metros da boate, o que foi comprovado como mentira. Em 2017, entrou em vigor uma nova lei federal, conhecida como Lei Kiss. O texto estabeleceu normas mais rígidas sobre segurança, prevenção e proteção contra incêndios em estabelecimentos de reunião de público em todo o território nacional. Entre as mudanças na lei está a determinação de que cada estabelecimento tenha lotação máxima na porta de entrada. Outro ponto foi a inclusão de noções de segurança contra incêndio e pânico nos cursos de engenharia e arquitetura. Militares brasileiros estiveram nas terras Yanomamis e realizaram a entrega de alimentos e suprimentos médicos para a população. O governo federal revelou no último fim de semana que 99 crianças Yanomami menores de 5 anos morreram no ano passado na maior reserva indígena do Brasil por desnutrição, pneumonia e malária. Por causa da situação, o governo declarou emergência sanitária no território Yanomami. A polícia abriu na última terça-feira uma investigação por genocídio contra os indígenas. A investigação, que aponta ações e omissões de servidores públicos e ex-funcionários da saúde em terras Yanomami, também abrangerá supostos crimes ambientais e desvio de recursos públicos. Entre os estados de Roraima e Amazonas, se estende a terra indígena Yanomami, de 96 mil quilômetros quadrados, onde vivem cerca de 30.400 indígenas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já voltou ao Brasil depois da primeira viagem internacional pela Argentina e pelo Uruguai. No encontro com o presidente uruguaio, Luiz Lacalle Pou, o principal assunto tratado foi o comércio do Mercosul com a China. As negociações entre os uruguaios e os chineses têm gerado tensão com os países vizinhos. O presidente Lula se reuniu com seu colega uruguaio, Luiz Lacalle Pou, em Montevidéu, nesta quarta-feira. Lula considerou urgente e necessário que o Mercosul feche um acordo com a União Europeia antes de negociar um com a China. O Uruguai, país que integra o Mercosul, avança em negociações comerciais bilaterais com o governo chinês. É urgente e necessário que o Mercosul faça o acordo com a União Europeia. As negociações entre Montevidéu e Pequim, assim como o pedido de entrada no acordo transpacífico sem a anuência de seus parceiros do Mercosul, geraram tensões e os outros sócios alertaram que o bloco regional poderia rachar. O Brasil quer preservar o tratado fundador do Mercado Comum do Sul e a tarifa externa comum do bloco. Em um pronunciamento ao lado de Lula, o presidente uruguaio afirmou: Pertencemos ao Mercosul e temos essa vocação inalterada, moderno, flexível e aberto ao mundo. Eu quero construir definitivamente a unidade da América do Sul, a unidade da América Latina e fortalecer o Mercosul para que Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai, depois agora a Bolívia, a gente pode ter um bloco comercial muito forte. Montevidéu cobra há anos uma flexibilidade maior do Mercosul, bem como uma abertura comercial, pleitos que Lula considerou mais do que justos.
Vamos agora às notícias internacionais. Nesta manhã, em horário de pico, a Ucrânia foi atingida por mísseis russos. Pelo menos uma pessoa morreu. Multidões precisaram se abrigar nas estações de metrô de Kiev. Autoridades disseram que mais de 15 mísseis russos foram disparados contra a capital e que as defesas aéreas da Ucrânia não conseguiram derrubar a maioria deles. Ainda não se sabe a dimensão dos estragos, mas informações iniciais apontam que o ataque danificou a infraestrutura na região de Odessa, próxima ao Mar Negro. O episódio acontece um dia depois de países do Ocidente anunciarem o envio de tanques de guerra para a Ucrânia. O anúncio enfureceu as autoridades russas. Olha, e ainda sobre esse assunto, a Alemanha foi um dos países que confirmou o envio de tanques do modelo Leopard 2 para a Ucrânia. O governo da Noruega também anunciou que vai fazer o mesmo. E a Espanha disse que está disposta a fornecer mais equipamentos. Há meses, o governo ucraniano pedia à Alemanha e às potências ocidentais o envio de tanques pesados Leopard 2 para se defender melhor contra a invasão russa. Nesta quarta-feira veio o sinal verde de Berlim, que anunciou o envio de 14 unidades e a autorização aos países europeus que assim desejarem fornecer a Kiev os veículos blindados em seu poder. Nas ruas da capital alemã, a decisão anunciada pelo chanceler Olaf Scholz foi bem recebida. Todo mundo sabe o que deve ser feito, pelo menos entregar material. Não podemos fornecer pessoal, mas o material que eles precisam para a defesa deve ser enviado. Tudo é difícil nessa decisão sobre entrega de armas, e é por isso que acho que você não pode simplesmente definir isso em 3 frases, mas tenho que dizer que confio no nosso chanceler. Em Kiev, o anúncio alemão foi comemorado. Equipamento pesado vai ajudar quando houver confronto. O equipamento pesado dos nossos aliados vai ajudar muito, não tenho dúvidas. Acho que vai ser mais fácil para os nossos rapazes agora. Eles estarão protegidos e não vão correr tantos riscos. Também nesta quarta-feira, o governo norueguês anunciou que vai enviar tanques de combate Leopard 2 para a Ucrânia. O Ministério da Defesa espanhol também se mostrou disposto a fornecer o veículo blindado, além de Madrid estar pronta para oferecer manutenção e treinamento para a operação desses equipamentos. E depois de viver uma explosão de casos entre dezembro e o início de janeiro, a China informou nesta quinta-feira que registrou uma diminuição de quase 80% no número de mortes diárias por Covid-19. Na última segunda-feira, 896 óbitos foram atribuídos à doença, 79% a menos do que no dia 4 de janeiro. No mesmo dia, foram registrados 36 mil casos graves em hospitais, uma diminuição de 72% em relação ao pico de 128 mil no início do mês. O Centro de Controle de Doenças da China também informou que 13 mil pessoas foram infectadas pelo coronavírus no período entre 13 e 19 de janeiro, quantidade muito inferior às 60 mil que contraíram a doença um mês antes. Anúncios recentes de governos locais e da imprensa indicam que a onda de casos pode ter começado a diminuir desde que atingiu o pico em dezembro e no início de janeiro, quando hospitais e crematórios ficaram saturados. O país mais populoso do mundo enfrentou uma explosão de infecções depois que Pequim relaxou a política de saúde Covid-0 no fim de 2022. O anúncio das diminuições de mortes e casos foi feito durante o Ano Novo Lunar, o maior feriado da China, período de extensos deslocamentos que poderiam levar a uma nova onda de contágios. A televisão estatal CCTV informou que mais de 660 milhões de viagens tinham sido feitas em todo o país até a última terça-feira. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!